Graças a Deus. Meus irmãos, vamos então para a palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia, por favor, no nome de Jesus. Nós ainda estamos dando sequência, nós começamos com as 70 semanas de Daniel. O assunto é um assunto com foco nos últimos dias, é um assunto com foco no Apocalipse em particular, sem exagero, sem estresse, sem polemizar, sem criar pânico, ok? Inclusive, pastoralmente, eu quero, em nome de Jesus, quero pedir por gentileza, em nome do pastor José Carlos Goulart, da pastora Salvelina, eu quero pedir gentilmente, carinhosamente, cuidado, meus irmãos, cuidado com essa enxurrada de informações que você tem acesso no YouTube e nas mídias sociais. Existe assim uma pandemia de informação de terror, fim do mundo, chip do anticristo, a tatuagem subcutânea, manipulação da sociedade, controle populacional, controle demográfico, né? Interesse por trás para que se mate pessoas, que pessoas possam morrer. Gente, é tanta informação que chega e muitas pessoas estão entrando em pânico, porque o sistema de crença de alguns ainda não é tão suficiente ou tão maduro assim. Então, por favor, nós temos um compromisso, uma responsabilidade com a palavra de Deus. Escute, ouça-nos às quartas-feiras, descansa o seu coração. Deus é Pai, Ele está no controle absoluto de tudo. E Deus não é um pai irresponsável nem inconsequente, gente. Deus guardará seu povo, Deus guardará a sua vida, Deus vai guardar a sua casa, sim, fique tranquilo. E não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo nos bastidores, percebe? Não é porque um canal do YouTube, um canal da internet, porque alguém lançou no Facebook e é vídeo que chega, é vídeo que vai. Eu vou falar um pouquinho disso logo daqui a alguns instantes na reflexão de hoje. Pare de celebrar a batalha espiritual em detrimento do louvor e da adoração. Tem gente que é muito vivo e disponível para a batalha espiritual, mas é ruim de adoração, é ruim de culto. Você já percebeu quando a gente faz um clamor aqui na igreja por batalha espiritual, o fogo que pega na igreja? Vamos orar, gente, e vai queimando, e vai pegando, e é o diabo, e é o inferno, e é agora, e é batalha, e é guerra, e o povo vai, aleluia, 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 vira um fogareiro na igreja. Você percebeu que quando a gente está louvando e adorando, tem gente que não abre nem a boca para falar nada? O que está acontecendo aqui? Tem gente que dá mais valor à batalha espiritual do que ao louvor e adoração. É impressionante. É fim do mundo, é anticristo, é o chip, é o inferno, é a destruição, e é só guerra, só dor. Gente, comece a valorizar louvor e adoração. Louvor e adoração nunca será inferior à batalha. Sabe por que a batalha espiritual ainda se mantém? Porque você diminuiu o louvor e a adoração. Reconheça isso. Reconheça isso. As pessoas me ligam dizendo: pastor, o diabo está em casa, os demônios estão em casa, a luta está em casa, o vento está em casa, a prova é em casa. E eu fico esperando, será que ele vai falar? Será que ele vai falar? E não fala. Falar o quê, pastor? Mas estamos adorando. Pela manhã estamos em louvor. À tarde estamos em adoração. E entramos pela noite cantando louvores. E acordamos pela madrugada exaltando o Senhor. Não. Está sendo exaltado a treva, a batalha espiritual, mas o louvor não está tendo o seu lugar. Percebe? Daqui a pouco eu vou lançar luz sobre isso, para que você descanse o seu coração. Então eu vou deixar esse registro aqui já no princípio
da reflexão bíblica. O louvor e a adoração nunca deverão ter lugar, nunca poderão ser considerados inferiores em relação à batalha espiritual. Se a batalha espiritual está grande e acirrada, é porque o teu louvor e a tua adoração diminuíram. Inverta isso aqui. Inverta esses polos. Coloca mais louvor e mais adoração e pare de reclamar, de questionar e de jogar tudo para cima de Satanás. Porque o diabo não passa de uma varinha de Deus. E o diabo só vai agir contra a sua vida quando Deus autorizar que ele o faça. Porque Deus é pai. E tem mais, minha gente. Deus é pai e você é filho. Deus nunca tratará com você para destruir sua vida. Ele sempre, quando tratar com você, é para disciplinar você, porque Ele te ama. Então, descansa o seu coração. Vamos colocar os pontos nos is. E parar de polêmica e desespero. Ok? Vamos lá? Vamos continuar de uma forma bem prática agora, de onde nós paramos, na quarta-feira passada. Se você não acompanhou, você tem que voltar lá no vídeo, tá? Nas últimas reuniões e seguir comigo. Eu quero que você volte comigo um pouquinho, por favor, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos só fazer algumas considerações. Eu vou fazer bem prático, eu não vou me deter nesse comentário, porque eu estou fazendo um resumo da semana passada, só para que a gente se situe, principalmente quem está chegando agora. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, por favor. Versículos 13 a 15. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem de Deus invisível. Você precisa sublinhar imagem do Deus invisível. E você precisa sublinhar, no versículo 15, a segunda expressão, o primogênito de toda a criação. Nós estamos falando, nós terminamos semana passada falando da pessoa de Jesus e dessas duas características em particular, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus como imagem do Deus invisível. Espera aí, Jesus é Deus, ok? Sim ou não? Sim, Jesus é Deus. E como que você se torna a imagem de um Deus invisível? Como manifestar a imagem de alguma coisa que você não pode ver? Sendo Jesus Deus, também a Bíblia diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Significa que Ele foi o primeiro a ser criado. Então, antes de toda a criação, de todo o processo, de todo o estabelecer da fundação, Deus o cria primeiro do que todo mundo. Ele foi a primeira criação, antes de qualquer outra criação. A primeira criação de Deus, a primeira coisa criada por Deus, foi o corpo do Filho, foi o corpo do seu Filho, o corpo que ele usaria muito tempo depois. Então a primeira coisa foi o corpo do Filho. Por que o corpo do Filho? Porque já havia no plano da presciência de Deus, muito antes da fundação de todas as coisas, conviver, viver, habitar com os homens aqui. Porém Deus era espírito, ou Deus é espírito. E havia incompatibilidade para habitar com o homem aqui, uma vez distanciado e afastado de Deus. Antes da queda, Deus estava com o homem na viração do dia. Com a queda agora, o homem está separado de Deus, distanciado de Deus. Prevaleceu a sua natureza física, a sua natureza terrena. Ele está separado de Deus agora. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus.
Lá no Éden, quando Deus vai criar o homem, e ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, e conforme a semelhança. Que imagem é essa? Do que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, fazer o homem conforme a imagem do corpo, do filho, que estava escondido. E as pessoas dizem, não, isso arremete ao caráter de Deus. Se fosse o caráter irrepreensível, imutável, intocável de Deus, o homem não teria pecado, não teria se distanciado, não teria se separado de Deus. O homem nunca teria pecado e provocado a separação. Essa imagem, a imagem dessa semelhança, é a semelhança do corpo do filho, que Deus havia preparado para habitar entre os homens. Gente, não esqueça disso. Deus nunca começa nada sem antes estabelecer o final primeiro. Ele estabelece o fim antes do começo. Há algo sobrenatural ativo. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Logo, por sua vez, não foi Jesus que veio à semelhança dos homens. Nós é que somos semelhantes ao corpo dele, criado nessa expectativa de Deus, de habitar conosco. Hebreus capítulo de número 10, Jesus, na presença do Pai, quando ele agora está em vitória, no processo da sua entronização, ele vai dizendo, quando o Senhor me introduziu no mundo, corpo me preparaste. Outra vez, o Senhor me prepara um corpo. Então o corpo de Jesus é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. Ele foi criado antes da fundação do mundo e estava escondido segundo o propósito de Deus. Por essa razão, a imagem do Deus invisível e o primogênito, versículo de número 15, o primogênito de toda a criação, porque foi o primeiro a ser criado. Jesus é a imagem de Deus. Ele foi gerado e escondido. Deus projetou nessa imagem, nesse corpo do Filho, habitar conosco. Um pouquinho mais adiante, aqui em Colossenses, por favor, no capítulo de número 1, ainda, encontra os versículos 18 e 19. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2 agora, e no versículo de número 9, por favor, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que esse era o projeto de Deus, habitar em plenitude com toda a divindade no corpo do Filho e habitar no meio do seu povo aqui na terra. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele leva o corpo junto, e ele vai com esse corpo à presença de Deus, e isso agrada a Deus. Deus olha para o corpo do Filho e diz, quero habitar aí. E agora o que está acontecendo? O Filho está retornando com esse corpo. E nós como igreja estamos nele, junto com ele. Somos o corpo espiritual dele. E agora sim, ele vem para habitar, o seu santo tabernáculo, habitar junto dos homens. Por essa razão, queridos, que o tempo que nós vamos passar efetivamente em ambiente do céu, que é aquela ideia de que vamos para o céu, é o suficiente de subir, sermos recebidos em cima, tribunal de Cristo, entrega das coroas, mesa ou banquete junto do Cordeiro, tudo em movimentação, porque durante esse tempo de 7 anos, a última semana em processo, então, haverá a manifestação no final da grande tribulação, da manifestação gloriosa, onde todo olho vai ver, e a cidade, a Nova Jerusalém, se estabelecerá sobre a Jerusalém terrena, e haverá uma manifestação. Isso é poderoso. Abra sua Bíblia comigo agora mais uma vez, por favor. Lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 12.
livro do Apocalipse, mais uma vez, Apocalipse, capítulo de número 12, ok? E eu quero que você encontre o versículo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 5. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nós mostramos lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, nos versículos 26 e 27, que este filho homem não é uma pessoa, mas um corpo, a igreja dos vencedores. Olha os aspectos, olha os detalhes. Um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e foi arrebatado para Deus. Esta mulher está dando à luz. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 e 27, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, este é o corpo da igreja dos vencedores, é a igreja de Jesus sendo arrebatada. Então, o pano de fundo acontece desde que a gente passa por Hebreus, Israel, Maria e igreja. Então, o momento em que você para estudar, se você se detém em valores da manifestação da semente de Gênesis 3 e 15, em ambiente do Antigo Testamento, você vai ficar focando em Israel. Mas se você também focar em Maria, você vai ver que é a manifestação de Gênesis 3 e 15. E se você focar nesta mulher aqui em particular, que é a igreja, ah não pastor, mas essa mulher aqui que correu para o deserto é Israel. Se você olhar do ponto de vista da semente tentando se manifestar através de toda a trajetória do Antigo Testamento, ela tem a sua participação. Mas se torna plenamente aqui a revelação, ela é plena, ela se completa totalmente na igreja, que é a manifestação de Gênesis 3 e 15. Ok? 3 anos e meio depois do filho homem, que é a igreja, ter sido levada, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ela que está em movimento, e aqui que eu vou com calma para você prestar bastante atenção, a cidade já está em movimento. Em algum momento, quando o tempo dos gentios acabar, a mulher que é a igreja vai parir o filho homem vencedor, que é a igreja dos vencedores. A igreja que deixou de ser vencedora, porque negligenciou aspectos de relação, prática, atitude, resposta de vencedor, permanecerá aqui. Essa mulher permanecerá aqui. Ela ainda é a igreja. Porém, o processo para se encontrar com ele terá, sim, um processo diferente. Que o próprio Deus ainda continuará usando a morte como ato de misericórdia. Assim como a morte no Antigo Testamento era definitivamente a separação de Deus, e no Novo Testamento tornou-se por Cristo o caminho rápido para Deus, porque aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então hoje, quem está em Cristo, a morte nos assusta pelo rigor e pela dor da separação, mas a morte é o caminho de volta para Deus, porque quem está em Cristo não morre, vive para sempre. Veja que a morte tornou-se mais uma vez agora fator de bênção. É estranho, mas é exatamente isso. E para aqueles que permanecerem aqui, porque não subiram no rapto, o filho varão da igreja dos vencedores, você não pertenceu, e permanecer aqui, a morte continuará ativa como fator de misericórdia de Deus, para que você tenha uma segunda oportunidade, porém pagando com a sua própria vida, e como lemos no livro do Apocalipse, capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20, é melhor que você morra sem negar. O grande desafio é pertencer agora à igreja dos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A cidade tem 7 anos, ok? Onde é que a cidade, a Nova Jerusalém está? No terceiro céu.
são 3 céus que nós precisamos considerar: o céu inferior, o céu intermediário e o céu superior, ok? Céu dos homens, céu da região espiritual onde os demônios estão, e o céu superior, que é o céu de Deus, aonde a cidade está. Quando o rapto acontecer, a cidade começará a se mover em velocidade agora do cronos, do cronos humano, ou da nossa medida de tempo. Eu estou procurando a forma mais simples para te explicar. 7 anos serão 7 anos mesmo. E ela vai começar esse processo de movimentação. Ela vai deixando o terceiro céu, e agora ela vai a caminho para a manifestação do dia glorioso. Vai demorar 7 anos. Quando completar 3 anos e meio dessa movimentação em que a cidade se aproxima, na metade dos 7 anos, quando ela chegar nas regiões celestiais, haverá um momento de guerra e um momento de resistência no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque é nesse segundo céu, nessa região celestial, que Satanás está. E eu já vou te explicar que ainda que você assista em filmes, e ainda que você tenha sonhos, porque isso é um sistema de crença. O que é sistema de crença? Sistema de crença é tudo que você acredita, gerado por alguma fonte que causou em você um forte impacto emocional. Um forte impacto emocional. Então, ainda que os filmes apresentam os demônios, ainda que apresente o formato com chifre, com os dentes, com o bafo, ele não está aqui ainda. Pastor, então como é que eu sinto o tormento, a perturbação? Eu vou te explicar. Satanás não passa de uma varinha de Deus, e ele só pode ter qualquer acesso à ação se Deus permitir. Por isso que eu preciso que você confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Satanás com os anjos caídos estão detidos nesse segundo céu. E quando a igreja passar por ali, haverá um conflito, haverá um choque, porque Satanás não vai aliviar. Ele vai querer arrumar problema. E então Deus vai autorizar que Miguel vá de encontro a Satanás e estes anjos caídos, e então resolva uma pendência, que isso é desde o Antigo Testamento, Judas capítulo 1, o único capítulo, versículo 9, aonde Satanás disputou o corpo de Moisés. Então tem uma pendência entre ele e Miguel. Nessa batalha é que Satanás será jogado para a terra, e por ter pouco tempo, ele virá com tormento e virá com violência, porque ele virá para procurar o filho varão, e não encontrará o filho varão, porque Satanás não tem presciência, ele não tem onipresença, ele não tem onipotência, ele não tem onisciência, ele é tão tonto, ele é tão desregulado da memória, que ele não vai nem se dar conta que a igreja, o filho varão, já está em glória na eternidade, descendo com a cidade. Então ele descerá com fúria para perseguir quem? A mulher, para perseguir a igreja que ficou, na ânsia de destruir o filho varão que não está mais. Então, como ele vem com ira e com tormento, e tem pouco tempo, ei, meu irmão, a desgraça vai ser grande. Você acha que o negócio está difícil hoje? Você acha as guerras de hoje difícil? Você acha as drogas, o crack, a cocaína, a heroína, o LSD? Você acha que a prostituição, o estupro, a violência, o assassinato, o abuso de criança, o abandono, a desgraça? Pensa numa desgraça, pensa aí numa desgraça. Uma desgraça. Pensou numa desgraça? Pensou numa desgraça? Multiplica por 1000. É quando ele definitivamente cair aqui. Mas pastor, pastor, eu estou desesperado. E agora? Vamos ler na Bíblia? Apocalipse capítulo 12. Vamos lá comigo. Capítulo 12. Versículo de número 6.
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que é a metade. Escute o que eu vou dizer. Deus é tão misericordioso, que a igreja que ficar, experimentará um livramento de Deus no princípio, ok? Será escondida, porém pagará com a vida. Olha só. Mas a morte não é maldade de Deus, nem juízo de Deus. A morte será mais uma vez ato de misericórdia de Deus. Versículo 7. E houve batalha no céu, porque a igreja, a Nova Jerusalém com a igreja está passando pelo segundo céu. Versículo 7, olha para a Bíblia. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, Satanás, o diabo. E batalhavam o dragão contra os anjos do dragão, anjos caídos. Mas não prevaleceram. O diabo não quer facilitar, mas ele não tem vez. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Acabou. Aqui era o lugar, o segundo céu. Acabou seu lugar aqui. Ok? Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo. Está aqui, ó. Versículo 9. É aqui. Ele está lá nessa segunda região. Nesse segundo. O que ele está fazendo nesse segundo céu? Ele está diante da face de Deus acusando os nossos irmãos, porque ele é desgraçado. Ele é acusador. Por que ele é acusador? Porque ele sabe que a única coisa que separa o homem de Deus é o espírito da desobediência. Então, todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, a expectativa de Deus, é o diabo quem diz para Deus: olha lá, está vendo? Acabou de desobedecer. Não é o seu filho. É por isso, meu irmão, que a oração, o jejum, tudo isso é importante, mas tem mais a ver com você do que com Deus. Porque a nossa oração e o nosso jejum não mudam a Deus. Que é isso, pastor? Vou falar de novo. A nossa oração e o nosso jejum não mudam a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Jejum, oração, atitude da adoração, tem mais a ver com a gente do que com Deus. Como é isso, pastor? Ué, meu irmão, você não viu que quando você está sem oração, sem jejum, sem palavra, sem adoração, a tua vida é um poço de tribulação? A depressão bate à sua porta todo dia? A angústia não sai da sua casa? O luto, o desespero, a angústia, o vazio, a vida sem graça. Percebeu? Que quando cai a ficha, o que você faz? Você começa a orar. Lembra? Começa a orar, começa a jejuar, começa a ouvir louvores, começa a ler a Bíblia. Como é que você fica? Quebrantado, chorando, sensível, tocado. Eu estou orando, pastor. Eu estou jejuando, pastor. Deus mudou? Não. Quem mudou foi você. Quem mudou foi você. A oração, a adoração, o jejum, o culto melhora a nossa vida na relação com Deus, porque não melhora nada nem para mais nem para menos. Não há sombra de variação em Deus. Deus não tem variação, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nada que você faça mais para que Ele te ame mais. E não há nada que você deixe de fazer para que Ele deixe de te amar. Ele te ama, quem deixa de amar Ele é você. É você que se afasta do culto, da palavra, da oração, do jejum. Você se afasta. E aí você vê demônios na casa, demônios nos filhos, demônios no trabalho. E a vida está difícil, e a vida está angustiada. Não é? Mas quando você começa a ouvir louvor, a cantar dentro de casa, o carpinteiro batendo a porta, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amar. Pastor, eu comecei a cantar, pastor. Eu comecei a cantar, pastor. Deus entrou na minha casa, Ele nunca saiu de lá. Ele nunca saiu de lá.
Foi você que, mesmo ele estando lá, fechou os olhos para não percebê-lo lá. Oh, meu Deus. Tem alguém aí, gente? Para de ficar, tudo é Satanás, tudo é os demônios, tudo é a sombra do mal, tudo é a sombra dos demônios, tudo a minha casa está cheia de Satanás. Não, a tua casa está ausente de adoração, a tua casa está ausente de louvor, a tua casa está ausente de palavra, está ausente de um homem que entra em casa e ministre sobre a sua família, e determine, haja paz nessa casa. Não um homem frágil, cheio de conflitos, cheio de medos, que não acredita na vida, que não acredita na casa, que não acredita na família, que não acredita nos filhos, e fica botando o nome de demônios, e fica botando o nome de Satanás dentro de casa. Só tem um problema aí, chama-se você. Comece a adorar. Para de dar significado à batalha espiritual e diminuir a oração, diminuir a devoção, diminuir o louvor, gente. Meu Deus, tem alguém aí? Diga alguma coisa, comenta aí. Ainda bem que o meu celular acabou a bateria, senão estava disparando e o pessoal fica, meu Deus, pastor. Comenta alguma coisa aí, gente. Satanás está detido com seus anjos caídos neste segundo céu. Você acha que o negócio está difícil hoje? Quando ele for lançado para cá, você vai ver o que é tormento. Você vai ver o que é dor, você vai ver o que é angústia, você vai ver o que é tribulação. Aí as pessoas ficam me perguntando, pastor, mas de que lado que o senhor está? O senhor é pré-tribulacionista ou o senhor é pós-tribulacionista? Como é que a gente avalia isso? Depende de qual igreja você pertence. Se você pertence à igreja dos vencedores, você vai antes da tribulação. Mas se você faz parte da igreja dos que ficarão porque não foram vencedores, você vai encarar a tribulação. Então não tem o que discutir. São pontos de vista que querem dar privilégios. Há teologias com estrutura de privilégio. Não, eu acredito que a gente vai rápido. Só porque você acha que tem privilégios? Não, a gente vai enfrentar muita coisa. Porque você está devendo ou está sem compromisso com ele? Depende. Se você ficar, você é da igreja pós-tribulacionista. Agora, se você está entendendo? Então não tem. Ou você é a igreja dos vencedores, ou você é a igreja que fica. Se ficar, você é pré. Se subir, você é pós. Então depende. Você está entendendo? Bom, vamos lá. Olha o que a Bíblia está dizendo. Versículo 7. Houve batalha no céu. Versículo 8. Não prevaleceu. Versículo 9. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana o mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ok? Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Esse aqui que ele faz, ok? Significa que agora ele não terá mais o acesso para nos acusar. A igreja está em vitória. E até aqueles que agora estão em fuga, porque correm para o deserto para livramento, nem aqueles mais correrão o risco da acusação, porque agora estarão face a face com o espírito de Satanás operando no anticristo, que vai ser um tormento e uma desgraça só. Diga aí misericórdia, se o que você está ouvindo não te assusta, dá glória a Deus, porque o maior milagre foi Deus ter te livrado do inferno. Isso é muito forte. Observe lá no versículo 7, por favor, onde diz assim, ó: e houve uma batalha no céu. Escreve aí, no céu. Destaca aí, no céu. Por que eu estou dando relevância no céu? Eu estou dando relevância no singular da expressão. Não é batalha nos céus. É batalha no céu. É singular. É um céu específico. A batalha que está acontecendo aqui no céu é a batalha que acontece no segundo céu, aonde está Satanás, a antiga serpente, o diabo, com os seus anjos caídos. Então, biblicamente, existem 3 céus, ok? Anote aí. Biblicamente, existem 3 céus. O céu inferior, que é também chamado de o céu dos homens, ou o céu de Auranos,
que é o céu dos homens. É o céu onde as aves voam, de onde a chuva cai, ok? É esse céu que a gente consegue facilmente ver. A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 20, que Deus chamou esse céu inferior de a expansão dos céus. Aí entra a coletividade, aí entra o plural. Terceiro, segundo, primeiro, a expansão dos céus. Então se estabeleceu esse céu inferior, que é o céu humano, ok? Segundo céu, é o céu intermediário, que também é chamado de o céu dos demônios, a região celeste, que é chamado de Mesorâneos, ok? É o segundo céu, o céu astronômico, a Bíblia chama ele de nas alturas, ok? No segundo céu. E o terceiro céu, que é o céu superior, que é o céu de Deus, é chamado de o céu esporâneos, ok? Aonde Deus está, é o terceiro céu, onde o paraíso está detido, também chamado de o espiritual. É os céus dos céus. Existe o céu, expansão do céu, os céus da altura e o céu dos céus. João capítulo 3, versículo 13. É onde os anjos de Deus estão com ele. É o lugar onde Deus habita. Salmo 123, versículo 1. É onde Deus habita. De lá virá em movimentação a cidade nova. A igreja, junto com o cordeiro, desfrutando do banquete, enquanto aqui está um caos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. É um céu singular, é um céu específico. Quando aparecer céus no plural, pode estar falando dos três, ou pelo menos tem que estar falando de dois. Mas esse aqui está sendo específico. E houve então uma batalha, e nessa batalha Satanás foi lançado da terra para baixo com os seus anjos. A igreja dos vencedores está com Cristo, está na bodas do Cordeiro, estamos juntos com ele. A Bíblia diz: ao que vencer, dali que se assente comigo. No céu tem dois tronos, o trono do Pai e o trono do Filho. O Pai dá o seu trono para o Filho, o Filho se assenta, a divindade e a plenitude de Deus Pai habita no Filho. O trono do Filho fica disponível para a igreja dos vencedores, sobrenatural, a igreja se assenta ali, ok? Quando essa movimentação sobrenatural de batalha, e agora a Bíblia diz no versículo de número 9 que Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele é lançado sobre a terra. Quando ele cai aqui, ele começa a perseguir a mulher. Ele quer o filho varão a qualquer custo, mas ele não encontra o filho varão. E ele é lançado e a desgraça é grande, o tormento é terrível, porque ele tem pouco tempo. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, plural, e vós que neles habitais. Que agora nós estamos escondidos com Cristo, a igreja dos vencedores. Porque ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem pouco tempo, e ele tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Meu Deus, tem misericórdia. Quanto tempo ele tem? Nesse momento em que ele é lançado aqui para a terra, ele tem 3 anos e meio, que é a metade da grande tribulação, que agora já está sofrendo alteração. E ele vai para onde? Perseguir a mulher a qualquer custo. Olha lá o que diz a Bíblia no versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, a primeira coisa que ele fez, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho homem. Rapaz, o diabo tem uma ira da igreja, que recebeu por negligência de Israel o sacerdócio universal, e com vara de ferro e autoridade junto de Jesus irá reger esse mundo. Só que ele vem desnorteado, ele já está com a cabeça esmagada mesmo, ele está com o cérebro problemático, ele vem sem rumo, achando que o filho varão ainda está aqui, mas não está mais. Então ele vem para destruir o povo que orava, ainda que ficou, orava mal, cultuava mal, mas cultuava, mas orava. Simplesmente não negou a si mesmo, não tomou a sua cruz, não seguiu como deveria, ficou. Rapaz,
Rapaz, a Bíblia diz que esse Satanás, ele está cheio de ira. Ele vai em busca da mulher que pariu, que deu luz ao filho homem. Essa mulher aqui é a igreja. E ele tem um objetivo: perseguir até destruir essa mulher por completo. Então imagina a ira que vai se levantar contra esta mulher, a igreja que ficou. Meu Deus, será um tempo de muito tormento, gente. Oh, meu Deus. Será um tempo de muito tormento. Será um tempo de grande aflição como nunca jamais houve. Meu Deus do céu. Jesus, clame pelo sangue de Jesus aí agora, irmão. Clame pelo sangue de Jesus aí na sua casa. Clame pelo sangue de Jesus aí na sua família. O sangue de Jesus te cubra. O sangue de Jesus te esconda nele. E eu estou dando aqui um alerta. Gente, acorde, por favor. Existe uma influência de Satanás pelo coração pecador do homem, pela inclinação à maldade, pela inclinação ao erro. Ele não passa de um acusador diante da face de Deus, diz a Bíblia, acusando os nossos irmãos, acusando os crentes. Se você é filho de Deus, as ações de Deus para tratar com você em algum momento de delito ou desobediência jamais será para destruir você. Você é filho. Deus tratará com você para discipliná-lo, para ensiná-lo, e haverá manifestação de amor. Eu não sei se você se recorda lá no livro de Números, capítulo 30, capítulo 31, os episódios de Balaão. Não tem como, se você é abençoado, se você é filho, gente, vamos amaldiçoar esse povo, vamos desgraçar esse povo. Não é possível amaldiçoar quem Deus abençoou. Pelo amor de Deus, gente. Creia no Pai que você tem. Creia no Deus que te ama. Mas então, Balaão, como é que nós vamos destruí-los? Bom, só tem uma forma. Só tem uma ação que vai fazer com que Deus se mova, e se mova para discipliná-los. É o espírito de desobediência. Então o engano, essa ação do inferno de engano, o espírito de desobediência, meu Deus do céu, gente, é só usar um pouquinho a cabeça, pensa comigo. Foram colocados diante do povo mulheres prostitutas que foram seduzindo os homens e convencendo-os a adorar os seus deuses. Então eles quebraram o princípio do Deus verdadeiro. Somente a Deus adorará. Instaurou-se a idolatria. Deus se moveu. E ainda se moveu para tratar pelo processo disciplinar de um Deus que é Pai. Gente, Satanás é terrível. É só lembrar lá do Éden. Quando a mulher está interagindo com ele, a única função de Satanás no Éden foi enganar. Só isso. Porque o tratamento e a disciplina veio de Deus. Não, vocês não entenderam, não é possível. Eu estou falando como se essa casa estivesse cheia. E um dia essa casa vai estar cheia, mais do que um culto de batalha espiritual. Porque a gente vai ter que aprender em algum momento que a adoração e a palavra de Deus não são inferior a uma campanha de batalha espiritual. Eu vou falar de novo. O diabo não pode te tocar. Se você é filho de Deus, o maligno não lhe toca. Mas o que é que ele faz comigo, pastor? Ele te engana. E se você cai no engano, você desobedece. O que o diabo faz? Ele sai fora, porque ele sabe que a desobediência, ele não precisa nem pôr a mão. É tratamento que vem do Pai. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém aí? Escreve aí alguma coisa. Escreve aí misericórdia. Escreve aí Jesus me ajuda, Jesus me acuda. Escreve qualquer coisa. Mas pelo amor de Deus, ouça a palavra de Deus.
Balaão, vamos amaldiçoar. Não dá. É impossível amaldiçoá-los. Não se amaldiçoa quem Deus abençoa. O que a gente vai fazer? Vamos gerar um espírito de engano. Vamos levá-los para a idolatria. Vamos fazer com que eles desobedeçam a Deus e o próprio Deus os tratará. Reproduzir o que aconteceu no Éden. Meu Deus do céu, tem alguém aí? Gente, escreve uma coisa aí. Escreve aí do lado da sua Bíblia. Escreve num papel. Bota na parede. Escreve em algum lugar. O que, pastor? A bênção de Deus não vem pela oração. Pastor, agora eu vou cair da cadeira. Se for para aprender, caia. Caia logo dessa cadeira e aprende. Eu vou falar de novo. A bênção de Deus não vem pela oração. Vem por onde, pastor? Pela obediência. Ah, gente. A bênção de Deus vem pela obediência. Não é possível, pastor. Abre a Bíblia aí, abre a Bíblia. Deuteronômio capítulo 28. Abre a Bíblia aí. É por isso, meu amigo, que você morre de orar e não vê bênção. Você morre de orar, mas não vem para culto. Você morre de orar, mas não contribui, não oferta. Você morre de orar, mas não cuida da sua casa. Você morre de orar, mas você não é um adorador de excelência. Você morre de orar e a bênção não vem, porque a bênção não vem por oração. A bênção vem por obediência. Escute o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2. E será que, pastor, mas eu estou orando e Deus não me abençoa, porque você não perdoa. Pastor, eu estou orando, mas Deus não me ajuda, porque você não libera as pessoas que te ofendem. Você já foi perdoado um dia e quer continuar exercendo juízo sobre as pessoas que te ofenderam. Não haverá bênção sobre a sua vida enquanto você não obedecer o princípio do perdão. Eu vou falar. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires e obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Não, eu devo estar lendo errado. Espera aí. Vamos ler de novo a Bíblia. Eu errei. Quando você orar muito, quando você morrer muito de oração, quando você morrer muito de jejum, orar muito. Quando você orar muito, só quando você orar muito, orar muito. Não. Espera aí, pastor. Então o senhor está dizendo para mim que eu não preciso orar? Que eu não preciso jejuar? Que eu não preciso de adoração? Que eu não preciso de adoração? Que eu não preciso de louvor? Eu não disse isso. Orai sem cessar. Não extinguais o Espírito. Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, mas não porque Ele precisa. Não, é porque Deus está precisando de adoração. Deus precisa de adoração, meus irmãos. Tem 24 anciões, 2 oliveiras. Ele tem anjos, arcanjos e querubins que rodam em torno do seu trono. O que Deus menos precisa é de adoração. Então por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que cultuar? Por que eu tenho que adorar? Porque tem a ver com você. Eu já falei. Quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a frequentar culto, quando você começa a adorar, jejuar, orar, frequentar culto, você fica quebrantado, você perdoa, você ama, você abraça, você considera. Quando você começa a ofertar, dizimar, contribuir, você some da avareza, você para de controlar financeiramente a vida das pessoas. Você para de achar que você manda alguma coisa financeiramente na sua vida. Eu não sei se você está entendendo. Eu precisava ver o seu rosto. Não é possível. Não é possível. Gente, pelo amor de Deus, eu respeito os conteúdos sérios da internet, mas quarta-feira aqui está sendo quarta-feira responsável. Por favor, fica comigo aqui nas quartas-feiras. Eu tenho um compromisso de alimentar a sua vida, a sua casa, a sua família. Não fica correndo, batendo cabeça em tudo quanto é vida de profecia e revelação, rapaz.
Pelo amor de Deus, tem vídeo aí de revelação de 10 anos atrás que voltou a circular na internet como se a pessoa tivesse falado ontem. Vigia, igreja. Olhe para cá, pelo amor de Deus, presta atenção no que Deus está falando. A oração, o jejum, o louvor tem a ver comigo, é benefício para nós, porque nos acalma, nos coloca na posição de Deus, para que a gente entenda a vontade e o propósito de Deus. Esse é o princípio básico aqui agora, gente. O contrário também é verdadeiro. Assim como a bênção vai perseguir você por causa da obediência, da mesma forma, a ação de maldição perseguirá você por causa da desobediência. Escreve aí, escreve aí. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ok? Escute isso. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. O diabo não tem medo de crente que ora. Pronto, está dito. O diabo não tem medo de crente que ora. O diabo tem medo de crente que obedece. Não, pastor, o senhor está me deixando confuso. Vou falar de novo. O diabo não tem medo de crente que ora. O diabo não tem medo de crente que jejua. Pastor, como isso é possível? Irmãos, Jesus veio do batismo de João. Enfrentou 40 dias de deserto, orando, jejuando. Pensa no homem poderoso. Quando ele terminou o propósito, quem é que estava esperando ele? Satanás! Por favor, gente. Está escrito. Não vem com esse negócio de que orando, jejuando, você se torna superior a ele. Nós estamos falando de Jesus, o verbo de Deus, o Filho de Deus que habitou entre nós, veio do batismo de João, cheio do Espírito Santo, com autoridade para curar, para libertar, para transformar vidas. 40 dias. Ei, irmão, ei. Você que fica sem o café preto da manhã, até da meio-dia você morre. Ei. 40 dias jejuando e orando. Quando terminou, é muito poderoso. Quem é que esperava ele na porta do final do jejum? Satanás. Aí chega lá Satanás e diz: Ei, tu está com fome. Tu estás com fome. Ordene estas pedras que se transformem em pães. E Jesus diz: está escrito. Olha o nível da batalha espiritual. Qual é o instrumento de batalha? A palavra do Espírito. Está escrito. Aí tu vem achando que porque você conhece um pouquinho de versículo, você conhece tudo. E está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás olha e diz: tu conhece a Bíblia? Eu também conheço, porque também está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, para que se tropeçares em alguma pedra, eles te livrem. Percebe? Não, eu conheço muito a Bíblia, pastor, mas não obedece. Eu conheço tudo de jejum e oração, mas não obedece. O diabo quer medir força dizendo: vem para cá que eu vou te fazer rei. Processo de obediência. Eu tenho uma aliança com meu Pai, e somente a Ele vou adorar, somente a Ele vou servir, somente a Ele vou me dedicar. Então olha aqui para mim, Satanás, sai para trás de mim, Satanás. E a Bíblia diz que quando ele tem atitude de obediência, o diabo sai, vem os anjos do céu e começam a alimentar a Jesus. Rapaz, obedeceu, não é só conhecer, obedecer a palavra. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Agora, o conhecimento sem a prática da obediência gera o desastre daqueles que estão distanciados, afastados, perdidos, enfraquecidos. O diabo está me destruindo, o diabo está me matando, o diabo. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, é conhecendo a palavra que você vai guardar a palavra e obedecer a palavra.
Eu quero profetizar no nome de Jesus que quando nós retornarmos dessa pandemia, o culto de quarta-feira, o culto da palavra, será o culto de maior frequência nessa casa, no nome de Jesus. Quem tem ouvidos ouça, e quem pode dizer amém comigo, diga amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por que que o diabo persegue tanto as pessoas na palavra, pastor? Por que que o culto da palavra, o culto de ensino bíblico, é o culto que as pessoas menos se esforçam para vir? Porque o diabo vai fazer de tudo para te arrancar daqui. Porque ele sabe que quando você ouvir a palavra, a genuína palavra de Deus, você vai guardar. E se você guardar, é obediência. E se você guardar e obedecer, nunca mais Satanás influenciará a sua vida. E as bênçãos correrão atrás de você. Quantos creem nesta palavra? Diga alguma coisa, diga glória a Deus, diga aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus seja a glória para sempre. E nós vamos começar a concluir aqui agora. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, aleluia. Aí onde você está, na sua casa, junto com a sua família, eu precisei fazer essa transição para considerar batalha espiritual aqui no final dessa ministração hoje, aproveitando o gancho desta ação que Satanás, a antiga serpente, o diabo, exercerá. Meu Deus, será terrível. Hoje, a influência dele, pela maldade do indivíduo, pela maldade do homem, a maldade do coração do homem. Meu Deus do céu, clame pelo sangue de Jesus. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Não tem como, o que o cabeça venceu, o corpo também venceu. Se o cabeça venceu a morte, o corpo venceu a morte. Se o cabeça venceu o diabo, o corpo venceu o diabo. Se o cabeça venceu o pecado, o corpo vence o pecado. Se o cabeça venceu o mundo, o corpo vence o mundo. Se o cabeça venceu, o corpo vence. O corpo é aquilo que o cabeça é. Oh, aleluia! Em nome de Jesus agora, eu libero uma palavra na sua casa, eu libero uma palavra na sua família, seja qual for a influência do inferno que está tentando produzir medo, produzir pânico, visões noturnas, influências do inferno que atormentam e causam pânico. Pastor, eu não consigo entrar no quarto, eu não consigo ficar sozinho, eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para adorar. Pastor, eu estou desesperado, eu não consigo me assegurar sobre o amanhã. Em nome de Jesus, eu quero que você se levante comigo aí agora na sua casa. Fique de pé onde você estiver aí dentro da sua casa. Chama os teus filhos, pegue nas mãos dos teus filhos, comece a orar sobre o teu bebê, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família agora, no nome de Jesus. Eu quero pedir aos pais, aos sacerdotes de autoridade dentro de casa, que não titubearam, que não retrocederam, que não estão desfalecidos, desesperados, mas que estão firmes, em nome de Jesus. Eu quero que você se posicione agora em vitória, eu quero que você se posicione agora em autoridade e comece a abençoar a sua casa, abençoar a sua esposa, abençoar os seus filhos, abençoar a sua empresa, abençoar a sua companhia, no nome de Jesus. No nome de Jesus agora, eu dou ordem agora, toda a influência do inferno, do mal, nesta casa, nesta família, sai agora. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, isto vai orando, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Pai, eu declaro que esta casa será uma casa de adoração, eu declaro que esta casa será uma casa de louvor, eu declaro que esta casa será uma manifestação da sua glória, isto em nome de Jesus, em nome de Jesus, adorando, exaltando, bendizendo, enaltecendo, engrandecendo a Ele agora. Se você tem línguas estranhas, ore em línguas estranhas.
estranhas. Ore em línguas estranhas. Pastor, mas eu não estou sentindo. Irmão, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em mistério, ora em espírito e em entendimento. Você não tem que sentir, você tem que começar a orar em línguas estranhas, porque também você o faz com entendimento. Rabachacandobosha, rebracandorubrocorobosha, rebrahasecandodorobocorobocha, rebrasekendebraite condorobosha, rabracorobonirimiquebarabacatonubriaça, rabrachacandoquerereabassa. Em nome de Jesus, encha a tua casa com línguas estranhas, enche a tua casa com adoração, enche a tua casa com louvor, enche a tua casa agora, muito maior do que a batalha, seja o teu louvor, seja a tua adoração, né? Quando terminarmos nesta noite o culto da palavra, por pelo menos mais uns 15 minutos, coloque um louvor na tua casa, encontre um louvor no teu celular, coloque num volume mais alto e comece a adorar. Em nome de Jesus, a igreja dos vencedores receba força agora, a igreja dos vencedores receba ânimo agora. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ao que vencer, dar-lhe-ei que coma do maná escondido. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ao que vencer, dar-lhe-ei um novo nome. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aleluia, aleluia. Enche a tua casa com adoração. Para de falar em medo, para de falar em batalha. Pastor, está dando errado, pastor, não vai funcionar, pastor, é muita crise, pastor, é muita luta, pastor, é muita coisa do inferno. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, comece a profetizar vitória, comece a declarar vida, adorando, exaltando. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Diga que Ele é o seu alimento, diga que Ele é o ar que você respira, diga que o teu coração é dele, diga que tu és morada da presença dele. Aleluia, aleluia. Eu sinto testemunho no meu espírito que tem casas agora que estão sendo cheias da presença de Deus, tem casas agora que estão recebendo vitória. O sono vai voltar, o descanso vai voltar, todas as sombras vão sair agora, todo pânico estabelecido sai agora. Um tempo de louvor, um tempo de adoração. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu peço que você nos dê um voto de confiança. Estamos orando por você. Estamos ministrando uma palavra que está mudando a sua forma de pensar, agir e viver com Deus. Aleluia. Nos dê esse voto de confiança. Não fique ouvindo outras vozes por aí, oportunistas, textos bíblicos distorcidos, gerando pânico e não te dando confiança. Em nome de Jesus, como pastor aqui nesse ministério, no nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Se você não compartilhou esse culto, depois você compartilha aí o maior número possível. Faça cópia do link dessa transmissão, coloque nas listas de transmissões do seu WhatsApp, envie para pessoas queridas que você sabe que precisam desta palavra. E vamos difundir a realidade da palavra, do Evangelho e a verdade de Deus sobre aqueles que precisam nesse tempo de pânico e desespero. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não esqueça de deixar o seu comentário. Quero agradecer ao pastor Jefferson, quero agradecer ao meu filho Ben. Domingo de manhã nós estaremos aqui.
E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Prepare o seu coração. Acorde cedo. Acorde a sua família. Desperte os seus filhos. Prepare um café para eles. Vá para o computador, para o iPad, para o celular, para a televisão. Vá para a sala. Ouça a palavra de Deus. Deus está fazendo algo tremendo nesses dias. Tá bom? Não esqueça que na sexta-feira nós temos a live de oração e reflexão. Pela fanpage, pelo YouTube e... você vai ver, ok? Acompanha aí, segue aí. Dá o seu like nas nossas páginas. Na New Hope em Melrose e na Aba Church em Marlboro. Por favor, dê lá o seu like, para que você seja lembrado pelas mídias sociais quando os nossos serviços começarem. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e guarde você em paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com você desde agora e para sempre. E nós dizemos amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz.